Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que poucos de vocês sabem, que é sobre comida sacrificada aos ídolos. Você sabia que você pode estar comendo comida sacrificada aos ídolos? Você sabia que no mercado da sua cidade podem estar vendendo comida sacrificada aos ídolos? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, ok? Eu vou ler um texto de Atos 15, 25 ao 29, que diz assim: Pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tá vendo? Ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bens fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então tá vendo que uma das recomendações dos apóstolos pros irmãos das igrejas dos gentios é que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, primeiramente de comida sacrificada aos ídolos, de fornicação, de carne sufocada e de carne com sangue. E eles falam que isso pareceu bem ao Espírito Santo e a eles, não somente a eles. Não é uma coisa que eles acharam bom para a igreja, somente eles, mas que eles não têm certeza de se é o Espírito Santo. O texto está falando que pareceu bem ao Espírito Santo e a eles. E Paulo também faz essa recomendação em 1 Coríntios 8, Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Senhor, um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo coisas sacrificadas aos ídolos. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Paulo também vai falar sobre isso em 1 Coríntios 10, 18 ao 28. Vai dizer assim: Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar?
Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios as sacrificam aos demônios. Então, comida sacrificada aos ídolos é comida sacrificada aos demônios, não a deuses. E não quero que sejais participantes com os demônios, comendo as comidas sacrificadas aos demônios, né? Que não são deuses, são ídolos. Cegos, surdos, mudos, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comede tudo quanto se venda no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comede tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois por que há de minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Disse assim, né? Li até o versículo 29. E aqui Paulo falou, né, que comida sacrificada aos ídolos não é comida sacrificada a Deus, né? Como várias pessoas pensam que as pessoas, eles estão lá na ignorância. O budista está na ignorância, ele acha que o Buda é Deus. Então ele está adorando a Deus. Deus vai receber a adoração dele pro Buda, porque ele acha que o Buda é Deus, né? Não, isso não é assim, porque os gentios sacrificam aos demônios. Mesmo que eles estejam pensando que o ídolo é Deus, que o Buda é Deus, que Alá é Deus, eles estão sacrificando aos demônios, porque o Buda é um demônio, o Alá é um demônio, né? Ave Maria é um demônio. E outra coisa que Paulo falou no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, é isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso pode se aplicar para comida sacrificada aos ídolos? Pode. Mas também pode se aplicar para vários assuntos. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Pode se aplicar até sobre filmes, né? É lícito você assistir um filme mundano? É lícito. Mas convém? Não convém. Então por que fazer se não convém? É lícito assistir um filme, uma novela mundana, uma série mundana? É lícito. Mas convém assistir? Edifica assistir? Não. Então pra que assistir se não vai edificar em nada? Pra que assistir se não vai levar a nada? Ainda pode até prejudicar os irmãos mais fracos, sabe por quê? Porque você que está em Cristo ali e tal, né? Você assiste um filme, o filme tá fazendo... Já não é certo ficar assistindo filme mundano, né? Que faz apologia a adultério e coisa do tipo. Já não é certo, já não edifica em nada.
mais fraco vê você assistindo um filme que faz apologia a adultério, feitiçaria e coisa, e daí ele vai lá e assiste. E daí ele vai e começa a praticar as coisas que o filme está colocando ali para ela assistir, né? Está sacrificando a pessoa, daí está sacrificando tanto o forte em Cristo como o fraco, está sacrificando o seu tempo na frente de uma televisão, assistindo a porcaria do filme, a porcaria da novela, porque não edifica em nada, a porcaria da série, a porcaria do futebol, né? Fica 1 hora e sei lá quantos minutos assistindo um monte de homem correr atrás de uma bola. Vai edificar no que? O tempo que você podia estar estudando a palavra, o tempo que você podia estar lendo, o tempo que você podia estar orando. Você está perdendo tempo, sacrificando o seu tempo na frente de uma televisão. E é isso que até os filmes mostram com clareza, assim, filmes, séries falam com clareza que você está sacrificando o seu tempo na frente da televisão. A tela é o altar. É para mim que as pessoas fazem sacrifícios. De antes até agora. De era dourada em era dourada. Eles sentam-se lado a lado, ignoram um ao outro e se entregam a mim. Agora eles têm uma tela menor em seus colos ou na palma de suas mãos para que não fiquem entediados com a tela grande. Tempo e atenção. Melhores do que sangue de cordeiro. E fora também, né, que tem muitos filmes, até cristãos, que né, estão contaminados já e ficam enfeitando historinha de romance, disso e daquilo, história nada a ver, que nem tem na Bíblia, né? Pessoa que não tem muito conhecimento da palavra vai e assiste esse tipo de filme que tá inventando coisa, né, que não tem na Bíblia. E daí ela, aconteceu isso com Abraão. Aconteceu isso com Moisés. Aconteceu isso com... Sendo que nem é a invenção do filme. Que pena que muitos filmes cristãos hoje em dia são assim. Então imagine os filmes mundanos, né? Então vamos voltar para a comida sacrificada aos ídolos aqui. Paulo também diz que se ir no açougue não é para perguntar nada. Se é comida sacrificada aos ídolos ou não. Se for comer na casa de alguém, não é para perguntar nada também. É para comer de tudo que ele pôr na frente. Tudo que ele pôr na mesa para você comer, você come. Mas se alguém vir e disser assim, isso daqui foi sacrificado a um ídolo, a um demônio, não é para comer. Porque daí, né, você está sendo participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo diz que não é bom participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? É como se Paulo estivesse dizendo assim, pegue o mesmo exemplo de Daniel. Daniel, que foi levado para a Babilônia, né? Foi posto para ele comer das iguarias do rei, as melhores comidas, carne, vinho, comida saborosa, né? Mas era sacrificada aos ídolos. Nabucodonosor era idólatra, a Babilônia era idólatra. E a comida era sacrificada aos ídolos. O que aconteceu? Daniel rejeitou as iguarias do rei, preferiu comer legumes, né? Do que comer as iguarias do rei. Isso não é apenas uma recomendação de Paulo. O próprio Jesus fez ela em Apocalipse 2, 14 e 20. Apocalipse 2, 14 e 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, igreja de Pérgamo. Porque tens lá, em Pérgamo, os que seguem a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, igreja de Tiatira, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem, uma recomendação dos apóstolos, e comam dos sacrifícios da idolatria. Outra recomendação dos apóstolos, para a gente se abster de fornicação e comida sacrificada aos ídolos. E aqui é o próprio Senhor Jesus ressurreto recomendando isso. Então vamos pro assunto que interessa aqui. Hoje em dia tem comida sacrificada aos ídolos? Hoje em dia tem comida sacrificada aos ídolos. Sempre teve ídolo, então sempre teve comida sacrificada aos ídolos. Claro. Inclusive, aqui no Brasil, tem muita comida sacrificada aos ídolos. Inclusive, na sua cidade, no mercado da sua cidade, tem comida sacrificada aos ídolos. E você pode estar comprando essa comida e comendo essa comida. Por quê? Vocês sabem que o anticristo vem do Islã, né? Ela é um islâmico. E que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Vocês sabem disso, né? E os islâmicos, eles têm o seu próprio ídolo, Alá. E eles têm a sua própria comida sacrificada de seu próprio ídolo, que são os alimentos halal, conforme o Alcorão permite. E para não dizer que essas comidas não tem no Brasil, o Brasil é o maior exportador de alimentos halal do mundo. Ele exporta mais que Estados Unidos, Rússia, mais que a Índia. Mas esses alimentos halal não são apenas para exportação, porque tem islâmicos aqui no Brasil. Como é que eles vão comer da comida sacrificada a Alá? Né? Então tem comida sacrificada aos ídolos no Brasil também. Inclusive, nos mercados das cidades assim tem comida sacrificada aos ídolos. Olha só esse vídeo meu, gravado em Balneário Pissarra, Santa Catarina, aqui na cidade que eu moro. Olha só esse chocolate, né? Da marca Divine, zero açúcar, né? A pessoa lá, saudável. Mas daí vai ver o rótulo halal. Olha só também este azeite. Esse azeite também tem no mercado da minha cidade aqui, Balneário Pissarras. Olha só. Azeite Borges. Extra virgem. E olha só o rótulo. Halal. Sacrificado a Alá. E agora eu vou ler uma página da Wikipédia que mostra mostra como que os islâmicos fazem esse alimento halal, né? Como que é consagrado ao ídolo halal deles. E olhem só o jeito maligno. Olha só a imitação do diabo. Como que o diabo quer imitar as coisas de Deus do jeito maligno dele. Então, irmãos, eu achei aqui uma página na Wikipédia falando sobre os alimentos halal. Eu vou ler aqui essa página só para os irmãos saberem o que significa, o que é os alimentos halal. Então, vai dizer assim. Halal, em árabe, é uma palavra que se refere no Islã aos comportamentos
forma de vestir e de falar, alimentos que são permitidos pela religião, sendo seu antônimo haram. Geralmente, no Islã, cada objeto e ação é considerada permitida, a menos que tenha uma proibição sobre a mesma nas escrituras islâmicas. O termo é habitualmente usado nos países não islâmicos para se referir aos alimentos autorizados de acordo com a lei islâmica, a Sharia, né? Alimentos não permitidos. Alimentos halal são referentes a alimentos que os muçulmanos podem ou não comer e beber segundo a lei islâmica da Sharia. Este critério especifica como os alimentos podem ser consumidos e como devem ser preparados. As fontes para determinar se uma comida ou bebida são autorizadas no Islã são o Alcorão, as tradições do profeta, né, de Maomé, e as formulações dos juristas. No Alcorão, pelo menos 24 versículos referem-se a prescrições no domínio alimentar. Algumas das interdições alimentares do Islã coincidem com as da lei judaica. Sabem por quê, né? Porque o diabo quer imitar a lei, o diabo quer imitar as coisas de Deus, mas de forma ímpia, né? Como eu disse para vocês, ele quis imitar as parábolas de Jesus nos filmes. Ele quis imitar essas coisas, as coisas que Deus disse para o seu povo sobre alimentação e tal, mas ele quis imitar isso na lei islâmica, né? De forma ímpia, né? E vamos ver aqui, formas de abate. O abate só pode ser realizado por muçulmanos e a frase "em nome de Alá", olha só, "em nome de Alá, o mais bondoso e o mais misericordioso". Que blasfêmia, né? E além disso, que essa parte "em nome de Alá" é o em árabe é Bismillah, né? Que revela até a marca da besta. Olha só essa imagem que está aparecendo aí na tela. A palavra Bismillah significa em nome de Alá. E olha só como que as letras gregas para 666, elas são bem iguais, não é? Então, a frase blasfemosa "em nome de Alá, o mais bondoso e o mais misericordioso" deve ser dita antes do abate. Após o sangramento total do animal pelo corte da artéria e da veia na área do pescoço, enquanto ainda vivo, e suspendendo o animal pelas patas traseiras até que deixe de derramar sangue. O animal deve então ser decapitado em um só golpe. Isto é feito... e aqui tem uma coisa que não disse nessa página aqui, né? Nessa abordagem. Que o animal tem que estar virado para Meca, né? Isto é feito com o objetivo de que as doenças contidas no sangue do animal não sejam transmitidas aos seres humanos. A caça está autorizada no Islã. Aqui diz Islão, né? Porém, deve-se declarar a Bismillah ao atingir o animal. Os animais sacrificados a outros deuses não devem ser consumidos. Diga-se, isso daqui não é o
Satanás mesmo querendo imitar as coisas de Deus, mas do jeito dele, de forma ímpia. Então vocês viram, né, como que o diabo quer imitar as coisas de Deus do jeito maligno dele. E ele quer, vocês viram o que eu falei dos filmes, né, dos alimentos halal e tal. E o diabo ele quer se engrandecer, ele quer ser semelhante a Deus, quer ser igual a Deus. E por isso ele faz tudo contra Deus. Por um lado, no Oriente do mundo, ele coloca a lei Sharia, que é essas coisas relacionadas à comida halal e tal. Ele coloca a lei Sharia, que não tem respeito ao amor das mulheres. Que a mulher não pode fazer nada, é um robô. O homem pode fazer de tudo, o homem pode trair a mulher. E se a mulher trair o homem, já é condenada. Mas se o homem trair a mulher, não é nada. Machismo, né? Nesse lado aí, do Oriente. Por outro lado, no Ocidente do mundo, ele coloca feminismo, homossexualismo, né? Feminismo. A mulher tem os mesmos direitos do homem. Ela submissa ao marido? O quê? A Bíblia está dizendo submissa ao marido? Mas vai ter. Mulher não tem que ser submissa ao marido coisa nenhuma. A mulher tem o mesmo direito do homem. Né? Tudo para ir contra Deus, mas Deus não é nem a favor de machismo, nem a favor de feminismo. E outras coisas também que o diabo coloca, assim, só para contrariar a lei de Deus. Outra coisa é o formato da Terra. Como eu já gravei um vídeo alguns dias atrás sobre o formato da Terra. Queria que vocês assistissem também. Como o diabo faz as coisas para contrariar Deus. Porque ele é um sujo, mas ele vai ser derrotado, ok? Então eu espero que vocês reflitam nisso que eu falei. Sobre filmes, sobre comida sacrificada aos ídolos. Quando for no mercado, veja o rótulo do alimento. E é isso. Fiquem na paz de Cristo e Deus abençoe vocês.